paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao Jardim Particular. Hoje estaremos estudando o lar, no capítulo 9. Refúgio e ninho de amor. O lar sempre será referência de refúgio. O lar sempre será referência de ninho de amor. A gente vai para muitos lugares, a gente toma as rédeas da vida, mas lá no nosso interior, nós sempre temos a lembrança da nossa casa, da nossa infância, da nossa família. Então é muito importante também trabalhar esse lado. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é mais valiosa do que os rubis. O rubi, ele era o diamante do mundo antigo, em questão de valores. Perceba que o escritor, de forma poética, ele diz que uma esposa exemplar, ela vale muito mais do que a pedra, que era considerada a mais cara da época. Por quê? Falando de virtudes, falando de valores, não de objetos, mas do que uma mulher pode fazer e como ela pode transformar o ambiente. Claro que um lar, ele não é feito, ele não é composto apenas pelas atitudes femininas. Aqui precisa haver um conjunto da responsabilidade masculina e da responsabilidade feminina, das atividades masculinas e das atividades femininas. Mas, no versículo em apreço, nós estamos nos referindo à alma, à vida da mulher e às suas virtudes. Objetivo: compreender que um lar vai além do funcionamento básico de uma casa. É espaço de amor, acolhimento e bem-estar. Há uma diferença entre afazeres domésticos, que fazem parte da dinâmica familiar, e da construção de um lar. É isso que nós vamos analisar na sequência. Vamos analisar a diferença entre casa e lar. Casa é a parte material onde os integrantes da família habitam. Bem, a casa pode ter a estrutura que tiver, seja madeira, seja alvenaria, tenha o modelo que quiser. Isso é feito por um arquiteto, por um engenheiro, por um pedreiro. Mas o lar é a dinâmica, é como as pessoas que irão conviver dentro dessa casa, como elas irão agir, quais são os seus princípios, quais são os seus valores e como elas interagem entre si. A casa pode ser simples ou moderna, aqui falando do seu modelo, mas o ambiente tem que ser bom. Considerando as diferenças e as funções de cada um, é normal o atrito de vez em quando, mas o lar não deve ser um ambiente hostil e devastador para o emocional de cada membro. Lembrando que cada ser humano, independente da família que ele pertença, ele tem a sua personalidade. Cada lar tem uma dinâmica, mas o que deve reger o ambiente para que as pessoas possam viver bem? Isso se chama princípio. Então, vamos diferenciar dinâmica de princípio. Tem algumas coisas que funcionam na tua casa, já não funcionam na minha, porque a minha personalidade é diferente. Os meus gostos são diferentes. Tem hábitos que funcionam para mim, não funcionam para você, porque você não gosta. Isso é dinâmica. Mas princípios são aquelas bases morais e éticas que devem reger todo o conjunto. Onde houver uma família, independente da dinâmica, o princípio deve ser bom. Lembrando também outro detalhe, que as pessoas são diferentes. Tem uma pessoa que é mais rápida, a outra é mais lenta. Uma pessoa pega as coisas mais rápido, a outra já tem dificuldades. Mas isso não impede o bom desempenho de cada pessoa. Apenas lembrando que nós somos diferentes.
E não adianta trazer apenas uma regra para o lar, como se fosse um militarismo. A gente precisa viver sob princípios, sob ética, sim, mas que essa dinâmica ela não seja prejudicial para os membros desta família. Cumprir tarefas, delegar funções aos filhos para não se sobrecarregar é uma estratégia interessante. Quando uma pessoa ela precisa fazer várias tarefas ao mesmo tempo, sozinha, essa pessoa irá se sobrecarregar. Por exemplo, está lá a esposa cozinhando, limpando, passando, enquanto outros membros da família estão no celular, estão descansando, estão tranquilos. O que irá acontecer aqui? Essa mulher irá se sobrecarregar, se frustrar e ela vai descontar a sua frustração. Então é muito importante delegar funções. Se você tem filhos, ensine-os desde pequenos as responsabilidades. Claro que tudo dentro da faixa etária. Quando ainda pequenos, eles podem aprender, por exemplo, a guardar os seus bichinhos de pelúcia, os seus brinquedos. Posteriormente, podem levar o lixo para fora, podem começar a arrumar a sua cama. Desde criança, ensine essas crianças a ter responsabilidades. Conforme ela for crescendo, você vai aumentando a responsabilidade. Também não irá sobrecarregar esse filho, mas irá ensiná-lo. Por que isso é importante? Porque quando a gente cresce, a gente traz esse ensinamento para a vida adulta. A gente transfere essa disciplina, esse conhecimento e essa responsabilidade para outras áreas da vida. Portanto, é muito importante ensinar a disciplina. Claro que de forma tranquila, leve e com amor. Cada família tem sua rotina. Algumas mulheres preferem cuidar da casa e da família, outras cuidam da casa, da família e trabalham fora de casa. Aqui depende da visão e do gosto de cada mulher, ou de repente até da necessidade. Em alguns casos, algumas mulheres terão que trabalhar fora por causa das suas necessidades. Mas o lar deve ser um lugar de aconchego e paz, a ponto de deixar memórias excelentes para os membros da família. É muito triste quando a gente atende algumas pessoas e elas relatam os abusos que aconteceram no âmbito familiar. Quando elas relatam o abandono, a rejeição, e isso deixa marcas profundas. A violência verbal, a violência psicológica. Ah, mas os meus pais chegavam estressados do trabalho, descontavam toda a sua fúria em nós. É muito importante trabalhar esse lado aqui, porque a paz, ela está acima dos bens que você possa possuir. Se for para você conquistar algumas coisas na questão material e perder a tua família, é melhor rever alguns conceitos. Os filhos crescem e seguem a vida, mas o lar é o referencial de ninho de amor. Sempre lembrarão dos dias felizes e descontraídos no âmbito familiar. Perceba que é só um tempo. A gente cresce e toma o próprio rumo. Eu vejo na minha família, quando a gente se reúne, geralmente em datas festivas, comemorativas, que todo mundo consegue se reunir, é uma alegria muito grande. Conversas, risadas. Eles contam, os meus irmãos mais velhos, eu nem existia, eles contam o que eles faziam e acaba se tornando engraçado. E isso é muito bom, porque isso significa o quê? São memórias que foram criadas, que foram geradas no âmbito familiar. E hoje, quando a gente se reúne, a gente tem histórias para compartilhar e reafirmar os laços de relacionamento, de amor e de carinho. Na nossa época, temos uma correria que domina a nossa geração consumista. Porém, nessa rotina desenfreada e desafiadora, o lar não pode ser negligenciado. Gente, isso aqui é muito importante. Trabalhar é necessário. Fazer hora extra, em alguns casos, é necessário, como nós estudamos
sobre a época, a fase da conquista. Quando você precisa comprar um carro, uma casa, você vai trabalhar um pouco mais. Sim, isso faz parte. Mas o lar não deve ser negligenciado. Nós podemos falar sobre algo chamado tempo de qualidade. O tempo em que você está em casa, esse tempo tem que ser de qualidade, não de distanciamento emocional. E tem pessoas que estão em casa, mas emocionalmente estão distantes. Não faz diferença nenhuma. Cuidar do lar significa dar atenção, compartilhar das tarefas, ajudar um ao outro para que ninguém se sobrecarregue, fazer tarefas com os filhos, enfim, são várias as coisas em que a gente pode fazer no nosso lar para que a gente possa viver bem. Limpeza, refeições, organização e amor fazem parte da vida cotidiana. Bem, a casa, ela precisa ser sempre organizada e limpa. Outro detalhe importante são as refeições. Por que você cozinha? Não é apenas para alimentar as pessoas. Cozinhar é um ato de amor. Por que a gente senta-se à mesa com os membros da família? Porque é um momento em que a gente olha no olho um do outro, que a gente conversa, que a gente saboreia. E quando a gente não está bem com alguns membros da família, fica muito evidente nesse momento da mesa. Porque a comida perde o sabor, você não consegue olhar no olho do outro. Então não é apenas sobre comida, é sobre comunhão. Refeição em família, cheiro de bolo, o pão assando, algumas flores na mesa, são sinais de um lar feliz. Pois não é sobre tijolos, mas sobre a construção da identidade de cada família. Bem, quais são as memórias olfativas? Quando você era criança, aquele cheirinho de pão que a tua mãe fazia, ou no forno a lenha, ou no próprio fogão mesmo, e as comidas, as refeições, tem momento em que você prova um alimento e você volta há 20, 30 anos atrás, lá quando você era criança. São as memórias olfativas, isso é muito importante. Então perceba que não é só sobre morar numa casa e sobreviver, mas sobre se relacionar e compartilhar de tudo que é feito e de tudo o que é oferecido no nosso lar. A casa é o reflexo da alma feminina, pois os detalhes com ornamentação e cuidado geralmente ficam a cargo da mulher. Em alguns casos, os homens fazem isso, mas na maioria das vezes são as mulheres que decoram, que organizam. E perceba que isso está muito relacionado ao estado emocional em que a mulher se encontra. Quando a mulher está bem, que ela se sente segura, confortável e amada, ela vai sim cuidar desses detalhes. Quando ela não tem esse sentimento, algumas fazem por obrigação, mas muitas acabam deixando isso de lado. Isso não é bom, porque os outros ambientes a gente frequenta, trabalho, locais, o próprio templo, mas a nossa casa nós moramos. Deve ser um ambiente cuidado, preservado, respeitado e ornamentado. Admiro casas estruturadas e bem cuidadas, mas admiro mais uma mulher estruturada emocionalmente. Aqui tem um ponto muito importante. Também tem mulheres que elas limpam o tempo inteiro, acabam desenvolvendo um transtorno chamado TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E algumas mulheres acabam se dedicando, mas não apenas por gostar de limpar, mas por descontar as suas frustrações. É importante lembrar o equilíbrio. Cuide, trabalhe, faça, mas cuide também do teu coração, cuide da tua alma. Nunca esqueça que coisas terrenas ficam, mas a sua alma precisa de cuidados. Como está o teu coração, a tua alma, o teu interior? Está tranquilo, está satisfeito, está feliz com o ambiente, com a casa, com o lar, embora
A gente sempre irá enfrentar adversidades. Isso é natural. Mas que a gente possa se sentir bem no ambiente em que a gente está. O estresse do dia a dia pode transformar-se em ansiedade e depressão. Por isso, lembre-se do que é essencial. O trabalho deve ser atrelado a pequenos prazeres no lar para não se transformar num fardo. Aí aqui tem alguns pontos importantes. Você gosta de plantas? Faça um jardim na tua casa. Você gosta de animais? Tem alguns pela casa. Você precisa ter pequenos prazeres no dia a dia para que a vida não se transforme num estresse diário e que isso não venha se transformar numa ansiedade e numa depressão. Algumas pessoas adoeceram por causa do ambiente em que convivem, porque é um ambiente estressante, porque os outros membros da família não têm um tratamento cordial. E muitas mulheres acabam ficando doentes por causa disso. Então é muito importante compreender que esse ambiente chamado lar, ele deve nos proporcionar segurança, tranquilidade e paz, e não ao contrário. Vida de oração também é algo que nós devemos analisar. É um pilar importante para proteger o lar. Bem, lembrando que a casa é a construção material, o lar é a identidade de uma família. É muito importante que nessa família tenha pessoas dedicadas à oração. Oração é um ministério. Não é orar quando você tem necessidades, é orar todos os dias para que Deus guarde essa casa, para que Deus abençoe, para que cada membro dessa família possa se desenvolver espiritualmente, emocionalmente e em todas as áreas da vida. A casa que tem alguém com base de oração, com certeza é uma casa que irá sobreviver às adversidades e terá, sim, alegria. Ensinar os filhos a amar e respeitar as pessoas e não o dinheiro ou a sua utilidade também é outro princípio. Na nossa época, nós estamos tendo uma crise nessa parte. A gente percebe que muitas pessoas elas não estão mais se dedicando a ensinar os filhos a respeitar as pessoas. Respeitar os mais velhos, não dar as respostas que eles querem, seguir regras, orientações, isso aqui é muito importante. Quanto ao dinheiro, é muito importante também lembrar de sua utilidade, mas não usar pessoas para conseguir o dinheiro. Amar a Deus e praticar boas obras, tudo isso se encaixa na edificação do lar. Amar a Deus, respeitar as pessoas, lidar bem com o dinheiro, são bases necessárias para que essas crianças, esses filhos, tenham um bom desempenho e no seu interior, no seu desenvolvimento intelectual e emocional. O tempo passa e as memórias ficam. Gere boas memórias para a tua família. Que o lar seja lembrado como um ninho de amor, de onde aprenderam a voar. Tudo que os filhos são hoje. Qual é a sua base? O seu lar. Ensine valores e princípios, pois estes nortearão os filhos todos os dias das suas vidas. O princípio da oração também é um legado importante deixado por minha mãe. Aqui eu cito minha mãe, porque foi uma mulher firme e forte, que sempre seguiu com honra pelo caminho da moralidade e nos repassou esses valores. E a lembrança que eu tenho dela é que ela sempre foi uma mulher de oração. O que nós somos hoje é pelos ensinamentos do pai, da mãe e da nossa própria atitude em seguir esses princípios. Algumas coisas são necessárias para o bom funcionamento do lar. Agora vamos analisar a parte prática. Manutenção. Verificar e consertar o que estragou e que prejudica as funções diárias. Gente, isso aqui é muito importante. Algo estragou, alguém precisa arrumar. Tem casas que, lamentavelmente, se quebrou uma janela, vai ficar quebrada ano após ano, porque
não tem alguém que se dispõe a consertar. Então, a manutenção, ela é muito importante na dinâmica da casa. Limpeza. Estabelecer uma rotina de cuidado com a casa, mantendo cômodos e utensílios limpos em um lugar apropriado. A limpeza é um fator relevante. Está relacionado com a nossa alma. Perceba que a gente trabalha praticamente o dia inteiro. Mas quando você chega num ambiente limpo, você se sente bem. Você se sente estável emocionalmente. A sujeira da casa, ela não é algo bem visto. Isso não é cultural. Isso está relacionado aos sentimentos e até à espiritualidade. Organização. Manter armários e itens organizados, ter um lugar para guardar as coisas, facilita a sua vida na rotina. Eu sempre brinco com as pessoas que vêm aqui, eu não gosto que guarde a minha louça, porque eu tenho um lugar para cada coisa. E no momento de apuro, eu sei onde estão as coisas. Gente, organize, tenha referência na tua casa. Você tem que ter um local para guardar as tuas ferramentas, as tuas louças, as tuas roupas, os teus sapatos. Porque, principalmente a mulher, a gente tem o governo da casa. Aí chega alguém para você e diz assim, onde tem uma agulha? Você sabe onde tem uma agulha. Onde está tal ferramenta? Você sabe que tem um cômodo da casa que é reservado para guardar ferramentas. Tem um cômodo da casa que é para guardar roupas. Para quem tem closet ou para quem não tem, é o guarda-roupa, enfim. Se você organizar os itens da tua casa, a tua vida se torna fácil, se torna prática. A pessoa que bagunça tudo, que mistura tudo, ela nunca tem facilidade na sua rotina, porque ela não tem referência. Descarte. Jogue fora o que está tomando lugar em seus armários e não tem mais utilidade. O acúmulo de coisas pode atrapalhar o desempenho das funções. Outro detalhe importante. Por que as pessoas guardam um monte de pote que não vão usar? Por que tem uma monteira de tampa de pote que nunca usa? Aí abre aqueles armários sempre cheios, sempre abarrotados, acaba caindo em cima da gente aquela montoeira de coisas que você não usa. Vai lá, analisa o que está rachado, quebrado, joga fora. Deixa ali só o que é essencial. Vai facilitar a tua vida e lembrando que o acúmulo de coisas está relacionado também ao nosso emocional. Tem coisas que você tem que tirar da tua vida. Próximo, segurança. Verificar portas e janelas para assim trazer segurança aos integrantes da família. É muito importante analisar esse ponto também. Ah, mas a janela está quebrada. Alguém pode entrar, alguém pode invadir a casa. Gente, são fatores que não são irrelevantes. Sempre alguém tem que estar analisando isso aqui. Geralmente isso fica a cargo do homem. O homem tem que cumprir a parte dele, a mulher tem que cumprir a parte dela. Um pode ajudar o outro, sim, mas nunca um pode ou deve sobrecarregar o outro. Área externa. Manter limpo e organizado o jardim, se existir, ou outras áreas onde se guardam ferramentas e materiais. Se você mora em um apartamento, tudo bem, mas se você mora em uma casa que tem uma área externa, mantenha limpo, mantenha organizado, planta umas florzinhas ali, deixa uma entrada de casa bonita, receptiva, organizada. Finanças. A administração do dinheiro faz parte da estabilidade de um lar. Como estudamos na aula passada, as finanças e o dinheiro mal administrado ou mal empregado traz muitas dificuldades, controvérsias numa família e, em alguns casos, até separação de casais. Então, perceba, homem tem responsabilidades, mulher tem responsabilidades e os filhos também. Eles têm que ter responsabilidades para que essa casa tenha uma dinâmica agradável e seja um ambiente aconchegante.
São pequenas atitudes diárias que mantêm um ambiente organizado e agradável. Distribuir tarefas também é parte essencial para que um não fique sobrecarregado enquanto os outros apenas desfrutam do trabalho de alguns. Aquele mais folgado, ele sempre vai gerar conflito, porque outra pessoa estará fazendo a tarefa dele. Para nós encerrar, transformar uma casa em um lar é um processo contínuo que envolve dedicação, amor e cuidado. Construir uma casa, qualquer um pode fazer. Transformar uma casa em um lar, aqui vai ter que ter muito esforço, muita dedicação, propósito, força de vontade, e a base sempre tem que ser o amor. Caso contrário, você vai perder a motivação de servir. Porque ter um lar é servir. Servir com as nossas qualidades, virtudes, com o nosso conhecimento. O mundo externo não pode interferir na dinâmica interna. Isso aqui na teoria funciona muito bem. Mas na prática, geralmente não é assim. As pessoas dizem o seguinte: eu estava estressado, eu trouxe o estresse do trabalho para casa. E o que a gente diz? O problema de fora fica lá fora. Teoria. Mas a maioria das vezes não é assim. As pessoas acabam trazendo essa sobrecarga para dentro de sua casa e acabam prejudicando o que era para ser momentos bons, agradáveis. Então, muito cuidado com isso aqui também. Esse ambiente deve ser de aconchego, carinho, segurança, bem-estar, dentre outros. Por isso, o Senhor deve reinar em nossos corações, para que sua paz seja transmitida a todas as áreas da nossa vida. Isso é muito importante. Para nós cristãos, não é frequentar templo, é sobre Cristo reinar no nosso coração, para que tenhamos princípios sobre a cura da nossa alma, para que tenhamos paz de espírito e para que possamos nos relacionar bem. Encerramos então essa aula sobre o lar. Lembrando que são 13 aulas sobre vida pessoal para então adentrarmos na parte ministerial. Estamos quase lá. Um abraço. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.